Fala turma, beleza? Eu sou o professor Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um fenômeno muito importante que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. É isso mesmo, solta a vinheta aí e já já eu volto. Galera, olha só que interessante. Hoje é muito comum você ler nas revistas, você ouvir nas entrevistas e até nas redes sociais as pessoas dizendo assim: vamos fazer atividade física, porque a atividade física ajuda a reduzir o peso, ajuda a manter o peso, ajuda a gente a ter saúde. Vamos nos alimentar melhor, porque tendo uma alimentação melhor, a chance de aumentar peso é muito baixa, então nós vamos continuar com peso corporal baixo. Olha, tem o shake milagroso para você não engordar, tem o tratamento milagroso, tem os modelos de exercício milagrosos. Mas olha que interessante agora. Apesar de toda a informação que nós temos disponíveis nas diferentes mídias sobre a necessidade do ser humano não engordar, o que nós estamos vendo acontecer debaixo do nosso nariz agora no Brasil? Apesar de toda a informação, de todo o processo de educação, de todas as promessas, o Brasil continua engordando. Há mais ou menos uns 15 dias atrás, saiu a nova pesquisa do Ministério da Saúde do Brasil, chamada Vigitel, que é uma pesquisa realizada uma vez por ano nas pessoas adultas de todas as capitais do Brasil. E qual que é o objetivo dessa pesquisa anual? Tem dois objetivos. Primeiro, monitorar os fatores de risco para o desenvolvimento de doença crônica. Então, por exemplo, excesso de peso corporal é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, essa pesquisa monitora ano a ano o que vem acontecendo, por exemplo, com excesso de peso no Brasil. E o segundo grande objetivo é monitorar a progressão ou o número de brasileiros com doenças crônicas, como diabetes, como obesidade, como hipertensão arterial. E olha que interessante, neste vídeo de hoje eu quero mostrar o dado para você sobre o excesso de peso corporal em homens e mulheres, considerando o espaço de 12 anos, isto é, desde 2006 até 2018. Então vamos olhar o slide aqui comigo. Bom, nesse slide aqui ele tem informações então de pessoas adultas de todas as capitais do Brasil e qual que é a prevalência de pessoas com excesso de peso, ou seja, índice de massa corporal entre 25 a 30 quilogramas por metro ao quadrado. E aqui nós temos então o valor em percentual, que é a prevalência, avaliando aqui o que está acontecendo tanto para homens quanto para mulheres entre os anos de 2006 e 2018. Então olha que interessante. A linha laranja representa homens, ou o aumento do número de homens no Brasil com excesso de peso, e a linha rosa representa o número de mulheres que passaram então a ter excesso de peso no Brasil. E o que a gente percebe olhando aqui este gráfico? Primeiro, que tanto homens como mulheres aumentou a quantidade de homens e mulheres no Brasil que têm excesso de peso, ou seja, eram pessoas que tinham índice de massa corporal normal, eram pessoas que não tinham excesso de peso e passaram a ter excesso de peso. Então, no caso dos homens, em 2006 era 47,5% da população brasileira, em 2018 aumentou para 57,8%. Mas quantos por cento aumentou entre 2006 e 2018 em apenas 12 anos? 21%, ou seja, nos últimos 12 anos, aumentou 21% o número de homens no Brasil com excesso de peso. No caso das mulheres, em 2006, em 2006, era 38,5%. Em 2018, aumentou para quase 54%. Quantos por cento houve de aumento em apenas 12 anos? Está aqui, ó, aumento de 40% no número de mulheres com excesso de peso no Brasil. Sabe o que isso significa? Que a velocidade com que as mulheres estão saindo do estágio peso normal para a condição de excesso de adiposidade corporal está sendo o dobro mais rápido do que os homens.
Ou seja, as mulheres estão engordando mais rapidamente do que os homens. Portanto, neste gráfico aqui a gente consegue ver, ó, o quanto que em apenas 12 anos aumentou o número de mulheres com excesso de peso e o quanto aumentou o número de homens. Então perceba, mesmo com todas as informações sobre alimentação, sobre atividade física, mesmo com todos os projetos milagrosos aí dietéticos, projetos milagrosos de exercício, as mulheres e os homens no Brasil continuam ganhando peso. E esta teoria, este fenômeno que está acontecendo agora, já foi previsto há muitos anos atrás por um geneticista do exercício chamado Claude Bouchard. E o Claude Bouchard, uma das teorias dele é exatamente o seguinte: o ser humano está evoluindo para o estágio Homo sapiens obesos, ou seja, apesar de toda a informação, apesar de todas as tentativas de fazer com que a população não engorde, a população está engordando. E olha que interessante, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com a obesidade. E o que está acontecendo com a obesidade hoje no Brasil é muito mais grave do que está acontecendo com o excesso de peso. Ah, e eu já ia me esquecendo. Grande parte das doenças crônicas, como por exemplo, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia, acúmulo de gordura no fígado e até câncer, tem relação direta com o aumento da adiposidade corporal. Portanto, só para vocês terem uma ideia, imagina um indivíduo que tem a circunferência abdominal normal. Se ele tiver a circunferência abdominal com apenas 1 centímetro excessivo, ou seja, 1 centímetro em excesso, por ter 1 centímetro excessivo, quer dizer que ele tem um pouquinho a mais de gordura na região abdominal do que deveria ter. Qual que é o impacto disso no risco de desenvolver doenças crônicas? Por exemplo, a cada 1 centímetro aumenta em 3% o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Por isso que um dos principais riscos que o ser humano tem de entrar na faixa de excesso de peso é justamente aumentar o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Entrou na faixa de obesidade, o risco aumenta não apenas para o diabetes, mas também para outras doenças crônicas degenerativas. Então, fica ligado aqui no Viajando pela Fisiologia, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar a realidade da obesidade, que é muito mais grave do que a realidade do excesso de peso no Brasil. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu comentário, clica aí no joinha, não custa nada deixar um joinha, compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos fazer a diferença, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.